Dívida pública atingiu quase 90% do PIB em 2020. Eu explico em detalhes já já. Reinaldo Caféu, soluções em gestão. Bom, eu sempre, quando falo da sustentação do crescimento econômico, trago para você uma análise sobre a questão fiscal. O primórdio é o seguinte: um país será tão confiável quanto a sua capacidade de controlar o seu endividamento. Quando a gente fala isso, nós estamos falando da política fiscal, e quando nós falamos da política fiscal, nós falamos da capacidade que o Estado tem, aquela nação tem, aquele país de arrecadar e gastar dentro do que se pode considerar como razoável. O Brasil, em 2019, começou a trabalhar nessa questão. Vocês se recordam que nós aprovamos a reforma na Previdência. Qual era o pano de fundo? Eliminar o déficit da Previdência ao longo dos 10 anos. Com isso, evitar uma das principais fontes de gasto do governo e que leva ao déficit público, que eu estou falando do déficit primário, que é o que o governo arrecada menos o que ele gasta. Nós sempre tivemos superávit, de uns anos para cá começamos a entrar no vermelho. Então, estancando os gastos, sem aumentar a carga tributária, você começa gradativamente a reduzir esse déficit, o que demonstra confiança. Seria, numa linguagem mais simples, que você na tua casa, você na tua empresa, conseguir diminuir a sua dependência de capital de terceiros, dívida bancária. É essa mesma situação. Aí veio a pandemia. O que o governo teve que fazer? Decretar um estado de emergência, né? E aí liberou os gastos corretamente para socorrer a economia. Alguns com empréstimos, isso tem volta, mas alguns com ajuda direta, como o caso do auxílio emergencial, gastos na saúde, etc. Então foi um momento emergencial. O que levou o Brasil em 2020 a ter um déficit que seria na casa de 125 bilhões de dólares para 702 bilhões e 900 milhões de reais. 9,5% do PIB foi o buraco. Então, o governo arrecadou um volume de dinheiro, ele gastou, sem colocar o serviço da dívida, sem colocar os juros da dívida, um volume que deu um buraco de mais de 700 bilhões. Até veio melhor do que o mercado projetava, que era mais de 800, chegando a 805 bilhões. Havia uma previsão de que, quando você pega a dívida pública, que fechou o ano em 6 trilhões 615 bilhões de reais, 6 trilhões 615 bilhões de reais, que essa dívida chegaria num montante tal que, dividido pelo PIB, chegaria a 100%. Porém, fechou em 89,3%, porque segurou em parte os gastos, ele não foi na totalidade que se projetava, e ao mesmo tempo, você se recorda que no segundo semestre do ano passado, a economia começou a se recuperar. Então o PIB foi e será um pouco maior. A gente falava de um rombo de 6,5% a 7% acima da inflação, e o PIB do ano passado vai fechar alguma coisa com um rombo de 4% a 4,5%. Então, a melhor performance do PIB e o menor gasto, não chegando no patamar que se projetava, fez com que essa relação diminuísse em 10 pontos percentuais. Né? Em vez de fechar na casa de 100%, nós fechamos em 89,3%, perto dos 90%. Em 2019, essa relação dívida pública bruta sobre o PIB era de 74,3%. Então veja, nós crescemos 15 pontos percentuais no ano passado. Daí, gente, a importância da austeridade fiscal. Você emprestaria dinheiro para alguém que cada vez mais tem dívida? É claro que não. Se nós continuarmos nesse patamar, gera desconfiança. E sabe o que vai acontecer? A taxa de juros tem que ser alta. Por quê? Para você comprar um título do governo, que é o que está acontecendo aqui, né, a dívida pública, o que é títulos emitidos, você vai exigir um prêmio maior pelo risco. Isso quer dizer que você teria no longo prazo uma taxa de juros
cada vez maior. A própria taxa de juros de longo prazo no Brasil ela é bastante elevada. O próprio mercado coloca os juros para o ano que vem, de curto prazo, de 5%. Isso está ligado diretamente ao risco. Então, o que eu posso fazer? Não tem outro caminho. A equipe econômica tem que entrar no jogo. Como? Sem blá blá blá, mas com ações. Aproveitar a nova composição do Congresso, pauta reformista. E a principal dela, para conter os gastos, é a reforma administrativa. Mas não vai estancar o que está agora, mas é a sinalização futura. Se essa reforma administrativa tornar o Estado mais leve, mesmo que seja no longo prazo, como aconteceu com a reforma da Previdência, não era para o primeiro ano, começa a sinalizar para quem opera no mercado, olha, esse país é sério, nós não vamos entrar em aventuras. Mantendo o teto de gastos, e mesmo que volte eventualmente o auxílio emergencial, mas dizendo que fonte vai financiar ou que gasto será cortado, a equipe econômica do governo Bolsonaro vai estar dizendo, eu estou comprometido com o futuro desse país. Fora isso, é a aventura. E a aventura tem seu preço. Juros mais altos, volta da inflação, desequilíbrio na economia, adiamento de investimento. A gente não tem ambiente para isso. 14 milhões de desempregados. O número de miseráveis crescendo no Brasil. Tem que ter crescimento econômico. Sem crescimento econômico, não há salvação. E o crescimento passa pela confiança. Se você é investidor, você vai tirar o seu dinheiro do bolso para apostar na tua empresa, no seu empreendimento, quando? Quando você tem confiança de longo prazo. Países que entram em aventura fiscal vão no sentido contrário. Só vou dar, para finalizar, um parâmetro. O Chile tem uma relação dívida pública bruta sobre o PIB na ordem de 32%. O México e a China, 52%. E nós estamos com quase 90%. Não dá, né? Tem alguma coisa errada aqui. Então vamos lá. Austeridade fiscal, retomada da confiança. Os números do ano passado têm que ser relativados porque foi um ano atípico e potencializou essa relação em 15 pontos percentuais. Mas não podemos continuar nesse mesmo caminho em 2021. É isso. Bom, você está aqui no meu vídeo, aproveite, ou melhor, no meu canal, né, vendo esse vídeo, aproveite aí e faça a sua assinatura. E também dê uma olhadinha nas soluções que a Fundação Dom Cabral tem. Eu sou associado regional. Por sinal, nós estamos aí com 2 treinamentos abertos. Um sobre Lei Geral de Proteção de Dados e outro sobre um programa de desenvolvimento de dirigentes. Se você quiser saber detalhe, contato @reinaldocafeu.com.br. A gente se vê no próximo.